Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, nós vamos ler de 19 a 24. Eu devo chamar sua atenção esta noite para pensarmos sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. João 4, de 19 a 24. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher samaritana. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração é a ocupação normal dos seres morais, disse A.W. Tozer. A adoração é a ocupação normal dos seres morais. A prova, gente, de que nós nascemos para adorar está, por exemplo, na forma como as pessoas têm devotado suas vidas ao que Tozer chamou de o Deus entretenimento. A forma como as pessoas hoje buscam se saciar no entretenimento revela de forma muito contundente que o ser humano foi de fato criado para adorar. Não se pode negar que o ser humano carrega nele, na alma, no coração, um sentimento de dependência. Afinal de contas, todos nós fomos criados por Deus e de Deus todos nós dependemos. De fato, gente, separados de Deus e entregues a si mesmos, homens e mulheres, cedo ou tarde descobrirão que a vida é simplesmente insuportável. E é então que, com essa angústia opressora na alma, o que os psicólogos chamariam na infância de angústia de separação, sentindo-se sempre dependentes de alguém ou de alguma coisa, ou de alguma substância, ou de algum sentimento, ou de algum reconhecimento fora de si mesmas. Com tudo isso, aonde as pessoas recorrem? Aonde elas vão? Elas têm necessidade de alguém, de alguma coisa, de alguma substância. Por quê? Porque são dependentes, foram criadas assim. Algumas pessoas são criticadas por se voltarem para Deus em adoração. Gente assim é taxada pelos críticos como sendo fanática. Essa pessoa é muito fraca, por isso ela busca Deus. Já a futilidade dos que recorrem a tudo e a todos, menos a Deus, desde sempre tem sido largamente venerada pelos que se acham mais fortes, se sentem mais autoconfiantes. Esses sim são fortes, autoconfiantes, não precisam depender de ninguém. E eles se gabam disso. O Tozer, A.W. Tozer, ele foi profético quando ele denunciou o ídolo dessa geração. E veja que ele escreveu em meados do século passado. Cerca de 1950 e alguma coisa foi quando ele escreveu esse artigo, do qual eu extraio alguns trechos para você ouvir o que este profeta de Deus já dizia naquela época. Veja que a tese dele é provar para nós que nós nascemos com a necessidade de adorar, e se nós não adoramos a Deus, e se nós não
recorremos a Deus, nós vamos recorrer a alguma coisa. Ele disse assim, abre aspas, se este senso de necessidade e um sentimento de dependência estão na raiz da religião natural, não é difícil ver porque o grande Deus entretenimento é tão ardentemente cultuado por tanta gente. Pois há milhões que não podem viver sem diversão. A vida para eles é simplesmente intolerável. Buscam ansiosos o bendito alívio dado por entretenimentos profissionais e outras formas de narcóticos psicológicos, como um viciado em drogas busca suas doses diárias de entorpecentes. Sem estas coisas, estas pessoas não conseguiriam reunir coragem suficiente para encarar a existência. Fecha aspas. Dependentes de algo que as façam sorrir. A coisa, gente, é tão séria que, conforme Tozer denunciou, este empreendimento chamado entretenimento tornou-se em religião. A religião do entretenimento. E os custos, eles são multimilionários, com efeitos devastadores para o ser humano dependente de algo fora de si mesmo. Olha o que Tozer disse, abre aspas, o incremento do aspecto das diversões da vida humana em tão fantásticas proporções é um mau presságio, uma ameaça às almas dos homens modernos. Estruturou-se, chegando a construir um empreendimento comercial multimilionário com maior poder sobre a mente das pessoas e sobre o caráter humano do que qualquer outra influência educacional na Terra. E ele continua, ele diz, e o que é odioso é que este poder da religião do entretenimento é quase exclusivamente mal, deteriorando a vida interior, expelindo os pensamentos de alcance eterno que encheriam a alma dos homens, e a coisa toda desenvolveu-se dando numa verdadeira religião que retém os seus devotos com estranho fascínio e incidentalmente uma religião contra a qual agora é perigoso falar. Fecha aspas. Nós fomos criados para adorar. E se o objeto da nossa adoração não for o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente, gente, que outra coisa será. Alguma coisa ou alguém ocupará o centro de nossa adoração. Alguns se voltam para a comida, outros para a bebida, outras para o sexo, outras para a pornografia, outras para a droga, outras consomem produtos, dispositivos eletrônicos, tecnologia, carro, casa, vestido, sapato, Netflix, novela e consomem até religião. Se não for Deus, alguém ou alguma coisa haverá de se tornar em Deus para nós. Tozer, de novo, foi sábio quando ele definiu o seguinte: o abuso numa coisa inofensiva é a essência do pecado. Veja que essas coisas que eu acabei de citar não são necessariamente pecaminosas. Comida, bebida, sexo, produtos, tecnologia, algumas delas não são necessariamente pecado. Mas o abuso numa coisa inofensiva é a essência do pecado. Veja a mulher samaritana, a mulher do nosso texto. A gente consegue identificar na vida dessa mulher 3 objetos de adoração muito claros. Essa mulher adorava, ela venerava relacionamentos, ela teve 5 maridos, e agora o homem com quem ela vivia não era o marido dela, é isso que diz os versos 16 a 18, uma mulher dependente de relacionamento. Essa mulher, ela idolatrava o trabalho, ela trabalhava tanto que não via a hora de não ter mais que voltar para buscar água naquele poço. Os versos 13 a 15 nos mostra uma mulher cansada de
tanto se esfolar no trabalho. E a religião. Religião era um ídolo para ela. O texto nos diz, nos versos 19 a 21, que aquela mulher era devota à tradição dos pais espirituais dela. Se você notou a forma como Jesus fala para ela que você deve adorar o Pai busca verdadeiros adoradores, o Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. Por que Jesus chama Deus de Pai nessa conversa com a mulher samaritana? Porque o tempo todo ela fez referência à tradição dos nossos pais, nosso pai Jacó, nossos pais adoraram nesse monte, nosso pai Jacó era o cara. E Jesus diz, escuta, você já parou para pensar o quanto você escora a sua vida na tradição dos pais? E Deus, na verdade, quer que você adore o Pai. E não a tradição dos pais, e não seu pai Jacó. Feita para adorar, e ainda sem conhecer o Deus verdadeiro, aquela mulher adorava ou cultuava relacionamentos, trabalho e tradição religiosa. Nós fomos feitos para adorar. Mas o que torna crônico o quadro atual do mundo nem é tanto esse estado de idolatria dos corações que ainda não conhecem o Deus verdadeiro. É de se esperar esse tipo de coisa. O que torna o quadro crônico, o quadro de contaminação no qual se encontra a Igreja de Jesus Cristo. A igreja hoje não é mais igreja nos termos em que o Novo Testamento define igreja. A igreja não é mais o povo de Deus. A igreja não é mais o corpo de Cristo. A igreja não é mais o templo do Espírito Santo. A igreja não é mais a família de Deus. Expressões que Jesus, os apóstolos usaram o tempo todo no Novo Testamento para definir igreja. Igreja hoje não é mais igreja. Igreja hoje se tornou casa. Casa de show. O show da fé. Igreja virou estatística. Virou entretenimento. O Deus que se adora nas igrejas é outro, são números, cifras, cifrões, entretenimento em nome da fé. E de novo, Tozer é profético quando ele denuncia o estado da igreja que cooptou-se com esse tipo de atitude. Ele diz assim, por séculos a igreja se manteve solidamente contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo-lhe pelo que o entretenimento é. E olha como ele descreve o que é o entretenimento, que muitos em busca de Deus atolam a cara no entretenimento. E ele diz, a igreja durante séculos se opôs a esse tipo de entretenimento que não passa de um meio para desperdiçar o tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da consciência, e um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. Veja se não é isso que a maioria das pessoas busca e encontra no entretenimento. Um meio para desperdiçar o tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da consciência, um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. E aí ele continua, por isso a igreja própria, ela própria sofreu recorrentes abusos dos filhos deste mundo. Enquanto ela se opôs a isso, ela foi perseguida, diz Tozer. Mas ultimamente a igreja se cansou de ser perseguida, parou de lutar. A igreja parece ter decidido que se ela não consegue vencer o grande Deus entretenimento, ela pode muito bem juntar suas forças ao Deus entretenimento e fazer o uso que puder dos poderes do entretenimento. Assim, hoje, temos o espantoso espetáculo de milhões de dólares derramados sobre o trabalho profano de providenciar entretenimento terreno para os filhos do céu. Ele diz que em muitos lugares,
O entretenimento religioso está eliminando rapidamente as coisas sérias de Deus. Qual não foi a última vez que você saiu de uma igreja dizendo assim, nossa, é muito séria essa igreja? Muitas igrejas nestes dias, diz Tozer, têm se transformado em pouco mais que pobres teatros de produtores de quinta classe, mascateando as suas mercadorias falsificadas com total aprovação de líderes evangélicos conservadores que podem até citar um texto sagrado em defesa da sua delinquência. E raramente alguém ousa levantar a voz contra isso. Fecha aspas. A situação, gente, é tão tragicamente espantosa que em 1950 e pouco, quando ele escreveu esse artigo, cerca de 70 anos atrás, ele disse assim, ele termina esse artigo fazendo uma pergunta que deve nos fazer pensar. Abre aspas. Não é uma coisa esquisita e um espanto que com a sombra da destruição atômica, e aqui ele falava da Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, enfim, não é esquisito que o mundo vivendo debaixo de tantas tragédias, e com a vinda de Cristo estando tão próxima, não é esquisito que os seguidores professos de Jesus se entreguem a divertimentos religiosos? Não é esquisito que numa hora em que há tão desesperada necessidade de santos, crentes amadurecidos, numerosos crentes têm se voltado para a criancice espiritual e ficam dando birra porque querem seus brinquedos religiosos? Não é espantoso? Meu povo, se era assim em 1950, imagina qual é o estado da igreja em 2018. Se esse é o estado de muitas igrejas, a conclusão a que nós chegamos é que o que temos em muitos dos templos religiosos espalhados por aí não é adoração, é entretenimento espiritual. Gente, de fato, é tão verdade que sejam casas de show e não casas de adoração, que Tozer disse assim: apesar de ser um imperativo moral e de fazer parte da natureza humana, a adoração é a joia ausente no meio evangélico moderno. Somos organizados, trabalhamos, temos nossos compromissos, temos quase tudo, mas existe uma coisa que as igrejas, até mesmo as evangélicas, não têm: a capacidade de adorar. Não estamos cultivando a arte da adoração. Portanto, a adoração é o diamante que falta na igreja de hoje, e acredito que devamos procurá-lo até que possa ser encontrado. Fecha aspas. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Não poderia ser assim, não deveria ser assim, mas infelizmente a adoração é sim joia rara no meio evangélico corrente. E isso nos remete à importância do texto de hoje. Olhe para esse texto com todo o vigor da sua alma. Porque nós não estamos vivendo dias simples, meu povo. Quando o próprio Senhor diz que Deus procura adoradores, é porque eles estão em falta. Jesus estava disposto a saciar aquela mulher. Esse é o contexto em que ele ensina sobre adoração. E essa mulher é uma raposa, ela foge de Jesus. Não é Jesus quem introduz o tema da adoração. É ela que introduz o tema da adoração, e ela introduz o tema da adoração, como nós veremos em instantes, porque ela queria fugir de um confronto. Jesus estava disposto a saciar aquela mulher com o fluir constante e ininterrupto do Espírito Santo no coração dela. Jesus queria saciá-la com água viva, como nós lemos em João 4, de 10 a 12.
E essa água viva que sacia a alma do homem e da mulher de Deus, conforme o próprio Jesus ensina adiante aqui no mesmo evangelho, capítulo 7 de João, de 37 a 39, essa água viva que jorra no interior é o agir, é o mover do Espírito no coração do crente. Jesus queria dar disso para ela. Ela queria dessa água. Ela pediu pela água viva. Afinal, lemos já, ela estava cansada dessa vida insaciável que ela levava. Senhor, me dá dessa água, para eu não ter mais que voltar aqui. Tá bom, você quer essa água? Eu vou te dar. Mas eu preciso primeiro tirar do seu coração, do trono do seu coração, os seus ídolos. Porque enquanto o pecado reinar no seu coração, você será incapaz de se saciar com o Espírito Santo de Deus. Simples assim. Ela diz, olha o verso 15, olha o que ela diz no verso 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Olha a resposta de Jesus no verso 16, a sequência. Tá bom, mas vá buscar seu marido. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a minha vida íntima tem a ver com o pedido que eu estou fazendo para o Senhor? O Senhor prometeu me dar água viva, eu quero. Eu nunca mais quero ter que voltar aqui para tirar água desse poço. Eu quero a água viva, me dá água viva. Tá bom, vá buscar seu marido. O que Jesus estava dizendo para essa mulher? Jesus estava dizendo para ela que para ela matar a sede com o Espírito de Deus, ela precisava primeiro parar de beber da fonte do pecado. Ou seja, aquele relacionamento sem compromisso que ela levava, era um substituto para Deus, era um ídolo. E Jesus queria que ela consertasse aquilo, e aquele relacionamento era também uma espécie de cisterna que não retém água, que não sacia a sede da alma. Jeremias tinha falado sobre isso. Jeremias 2, de 11 a 13. Olha o que Jeremias diz. Porque o que Jeremias diz é o que Jesus está tentando resolver na vida dessa mulher. Jeremias tinha dito assim, Jeremias 2, 11. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Não, nenhuma nação troca de Deus, mas meu povo trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu 2 pecados, 2 maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter a água. Observa o que o pecado faz. Você vira as costas para Deus, mas como você não consegue viver sem beber, porque você é dependente, já que você virou as costas para Deus, você começa a cavar aqui seus próprios poços. Era o que essa mulher estava fazendo. Um dos poços que ela cavava era relacionamento. Jesus diz, vai lá, traz ele. Para aquela mulher conseguir se saciar com Deus, ela precisaria primeiro abandonar os ídolos, os pecados. Ela precisaria primeiro saciar-se em Deus, deixando de se saciar noutras fontes. Ela tinha que se voltar para Deus. Por isso que Jesus vira para ela e diz, vai buscar seu marido. Mulher, não tem como você chegar, beber da fonte da água viva, se você continuar praticando o mal e continuar escondendo esse pecado de todo mundo. Mulher, diga para mim a verdade, por que você vem buscar água aqui o meio-dia? Porque não tem ninguém aqui para te perturbar. Você bebe dessa água do pecado e fica escondendo isso de todo mundo. E Jesus está dizendo, vem para a luz. Eu quero te dar dessa água, mas quebra esse ídolo. Jesus já tinha dito isso. Em João 3,20, na conversa com Nicodemos, Jesus disse assim,
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, pois teme que seus pecados sejam expostos. Em outras palavras, mulher, não tem como você matar sua sede enquanto você continuar bebendo na fonte escondida do pecado. Traga seu marido, vamos resolver essa história. John Piper é brilhante. Ele diz assim: o caminho mais rápido para o coração de uma pessoa é através da ferida da sua alma. O caminho mais rápido para o coração de uma pessoa é através da ferida na sua alma. O que Jesus fez? Ele identificou a ferida dessa mulher e por ali ele entrou, porque ele queria o coração dela. E o que essa mulher fez? O que todos nós fazemos, a gente começa a se esquivar. A mulher diz: me dá dessa água. Aí Jesus entra pela ferida e diz: traga seu marido. Sabe qual é a resposta que ela dá para Jesus? Olha o verso 19. Ela é cínica. Ela é cínica, como qualquer pecador é. Jesus diz: eu quero te dar água. Ela diz: eu quero. Jesus diz: traga seu pecado aqui, vamos resolver isso. Olha o cinismo dela, olha a resposta dela. O senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então me diga uma coisa. E ela traz à mesa uma questão tão séria que tinha todo o poder, se Jesus não fosse sábio, tinha todo o poder de esquivar aquela mulher para sempre, Jesus nunca mais tocar nela. Porque ela traz à mesa uma discussão milenar entre samaritano e judeu. Aí ela diz: por que os judeus insistem em adorar em Jerusalém? Lá é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, nós que seguimos a tradição dos nossos pais, ela falou dessa tradição nos versos 11 e 12. Enquanto nós afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos pais adoraram, por que os judeus falam que é lá, em Jerusalém? Olha a perspicácia do pecado na alma dessa mulher. A gente não faz assim? A gente quer que Deus mude a gente fala: tá bom, Senhor, faz. Tá bom, me ajuda. E aí Deus vem e entra pela ferida da alma da gente, porque Ele quer chegar no coração. O que a gente retruca de volta? Ah, é assim? O senhor é profeta, então? John Piper, quando ele comenta sobre esse diálogo da mulher samaritana com Jesus, ele escreve o seguinte: um animal preso na armadilha arranca a própria perna para escapar. Um pecador apanhado no pecado mutila a própria mente e rasga as regras da lógica para não ser confrontado. Foi o que ela fez. Sim, é claro. Falando do meu adultério. Mas antes de falar do meu adultério, fala para mim qual é a sua opinião sobre o lugar onde se deve adorar. Quer falar do meu pecado? Então me diga, o que você pensa? Ela é cínica. O pecado nos torna cínicos. Gente, isso é conversa evasiva, é conversa dupla, é conversa própria de pecadores apanhado em flagrante. A mulher não queria falar de adoração. Ela só estava tentando fugir. Só que, como o grande caçador de almas que é Jesus, não é fácil de se livrar dele, Jesus não hesita, ele segue essa caça. Ela foge para o mato, Jesus vai atrás. Já que a mulher insistia em falar de adoração, mesmo que para fugir do pecado dela, muitas vezes é assim que crente velho de igreja faz. Prefere o debate teológico do que permitir que Deus penetre no coração. Jesus segue a trilha do diálogo e começa a falar de adoração. É interessante, eu não sei se você já notou, porque Jesus não fala mais do marido dela. Por quê? Porque o Senhor já tinha conseguido penetrar onde Ele queria. Na verdade, o Senhor queria o coração daquela mulher. Por isso que Ele diz: traz seu marido, ele não pode ser seu ídolo.
O homem era o ídolo dela, era um Deus dela. Mas ela vai para a adoração. Aí Jesus fala, tá bom, você quer falar de adoração? Adoração tem tudo a ver com o coração. Então eu fico nesse assunto, porque eu quero o seu coração. Jesus não é um moralista. Jesus é Deus. Jesus não estava apenas querendo resolver a situação conjugal daquela mulher, levando ela no cartório Antônio do Prado e dizendo, regulariza a sua situação e boa. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus não está nessa de simplesmente resolver, apesar de que muitas vezes vai ser necessário. Mas não é isso que Jesus quer, simplesmente. Jesus quer o coração. E Jesus conseguiu fisgá-la como um bom pescador de almas que é. E aí Jesus falou, tá bom, eu vou te ensinar sobre adoração. Para fugir do confronto, a mulher tentou abordar o tema da adoração, mas pela perspectiva errada. A perspectiva dela era, onde adorar, neste ou naquele lugar? E Jesus fala, não é essa a pergunta. Quando se trata de adoração, o mais importante não é onde. O mais importante é quem se adora e como se adora. Para a verdadeira adoração são mais importantes o conteúdo da adoração, o coração do adorador e as características da adoração. Isso é mais importante do que o lugar. O conteúdo da adoração, o coração do adorador e as características da adoração. Veja, o conteúdo da adoração. Jesus sabia que a mulher estava fugindo pela tangente. Ele reconheceu a esperteza dela. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos pais adoraram? Pais. Gente, não leia a Bíblia de qualquer jeito. Não leia a Bíblia correndo. Porque ela acabou de dizer, o senhor quer dizer então que não é aqui onde os nossos pais adoraram, mas é lá em Jerusalém onde os seus pais adoraram? Jesus sabia que aquela mulher estava se escorando na religião, na religiosidade, na tradição dos pais espirituais dela. Essa mulher estava usando o tema da adoração, não porque ela quisesse entender melhor, ela queria debate. Ela queria discussão, ela queria desviar o foco do ponto principal. Ela queria se esconder por detrás de um discurso teológico que ela dominava. E muita gente é assim. Muita gente, quando quer tratar de adoração, em vez de pensar no que é melhor, na pessoa que se adora e como se adora, as pessoas ficam se apegando a lugares, a tradições, a templos, liturgias. Elas se prendem em meio a discussões de forma de culto, estilo de culto, postura no culto. Elas se escondem atrás da opinião de que culto, isso aqui os tradicionais são bons nisso, os tradicionais se escondem atrás da opinião de que culto é apenas momento para a gente encher a cabeça com informação doutrinária. E não um momento para também irmos a Deus com o coração, porque se a sua doutrina não te leva a Deus com o coração, a doutrina se tornou um ídolo. Porque se você vai e para na doutrina, sem que essa doutrina te leve a Deus em adoração, o destino final é a doutrina. E se o destino final é a doutrina, é a informação do púlpito, você não está com Deus. Mas se essa doutrina, se esse ensino, se essa palavra de Deus te leva a Deus em adoração, é isto que tem que acontecer no culto. Então não seja dos que se esconde atrás de opinião de que culto é apenas momento para encher a cabeça com informação doutrinária e não um momento para também irmos a Deus com o coração. Quem me ajudou a entender isso foi Martin Lloyd Jones, lendo sobre isso.
no livro dele a respeito da mulher samaritana. Quanta gente apegada a lugar, a tradição, a hora que começa, a hora que termina o culto, as discussões de forma, de estilo, de postura, a juventude obcecada pela estética, pela beleza, pela iluminação, pela atmosfera, pelas coisas tops e feras do lugar. E se esquecem de Deus. Quantas pessoas encaram o culto como uma forma de você aplacar a mão pesada de Deus? Gente que diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, Deus pesa a mão sobre mim. Gente, nada disso poderia estar mais longe da verdadeira adoração. Todas essas coisas que eu acabei de dizer, quando elas são levadas a extremos, elas deixam de ser características de um culto cristão e se tornam em características de um culto pagão. Lugar, forma, o jeito de arrumar o despacho, na encruzilhada certa, na medida exata, tradição dos pais, nada disso é característica de adoração cristã. Sacrifício, atmosfera. É por isso que Jesus traz essa mulher para a sobriedade. Traz a conversa sobre adoração para o que realmente é importante. E o mais importante na adoração, é o seu conteúdo. Jesus respondeu, verso 21, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará onde. O que importa é se você adora o Pai. Veja o que ele diz. O que importa é se você adora o Pai. Não importa se você adora o Pai aqui ou ali, desse ou daquele jeito. O que importa é se a sua adoração é para o Pai. Sua adoração não tem que ser por causa do lugar, da forma, se levanta a mão ou não, se fecha o zoinho ou não, se senta ou não, se agacha ou não, se ajoelha ou não, se deita ou não, se rola ou não. O que importa é se você adora o Pai. E a prova de que Jesus estava falando de conteúdo é que ele diz no verso 22, sabe de uma coisa? Vocês samaritanos, vocês adoram, só que vocês adoram errado. Por quê? Porque vocês sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Vocês não conhecem Ele. Nós, os judeus, ele está dizendo, Jesus, nós adoramos com conhecimento. Veja que Jesus traz para a adoração um elemento que o movimento neopentecostal contemporâneo roubou de Jesus, que é o quê? O conteúdo bíblico. Nós adoramos com a mente, com conhecimento. Não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus. Nós adoramos o que nós conhecemos. Vocês adoram de uma forma errada, porque vocês sabem muito pouco a respeito de quem vocês adoram. Em outras palavras, importa para a verdadeira adoração, não é onde se adora, mas a quem o Pai deve ser adorado. Que Pai? Agora vem a pergunta, tá bom, o Pai. Qual Pai, Jesus? Que Pai eu devo adorar? A gente cantou, faz de mim verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora o Pai. Qual Pai? Jesus responde. Primeiro, adora-se o Pai que a si mesmo se revela em toda a extensão da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é de Gênesis ao cantor cristão, não, tá? Antigamente as Bíblias vinham com cantor cristão lá atrás. Cantor cristão não é inspirado por Deus. Apocalipse é. A Bíblia termina no Apocalipse. De onde eu tiro o fato de que o Pai que nós devemos adorar é o Pai que está revelado na Bíblia como um todo? Quando Jesus fala para essa mulher que os samaritanos adoram aquilo que eles não conhecem, ele estava dizendo, vocês samaritanos não aceitam a Bíblia toda, vocês não aceitam os profetas, os salmos,
Vocês só aceitam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vocês só aceitam esses 5 livros. E essa forma seletiva não permite vocês conhecerem verdadeiramente a Deus. Porque adora com conhecimento quem debruça a cara na Bíblia, estuda e lê e aprende e conhece e memoriza. É por isso que nós gastamos um bom tempo do nosso culto com a exposição bíblica. Porque nós não vamos adorar verdadeiramente se nós não conhecermos o Pai que se revela na Bíblia. E o conhecimento que Jesus estava, a falta do conhecimento que Jesus estava criticando na mulher samaritana, ouça bem o que eu estou te dizendo, a falta de conhecimento que Jesus estava criticando na mulher samaritana não era do tipo de conhecimento com experiências no Espírito, não. Era o conhecimento que não tinha porque não conhecia a Bíblia. Que Pai nós devemos adorar? O Pai que está revelado na Bíblia. Porque todo o problema da adoração daquela mulher, daquele povo, é porque eles não conheciam Deus. A falta de conhecimento de Deus deturpa a adoração. Pode observar. Segundo, que Pai se deve adorar? O Pai do Filho Jesus Cristo. O Pai do Messias esperado pelos judeus. Da onde eu tiro isso? Porque Jesus diz para ela, olha, a salvação vem por meio dos judeus. Viu que ele diz isso aí? Por que Jesus está dizendo isso para ela? A salvação vem dos judeus. Jesus estava falando da esperança messiânica de Israel, que se cumpriu em Cristo. O Filho eterno de Deus, da linhagem de Abraão, de Davi, a verdadeira adoração, portanto, ela é centrada em Cristo Jesus. Meu povo, ouça o que eu vou te dizer com muito carinho agora. A adoração não se concentra no Espírito. A adoração se concentra em Cristo, no Filho. O Espírito nos empodera nessa adoração. A adoração, ela é cristocêntrica, ela não é espiritocêntrica. Ela é cristocêntrica. A adoração não é, o culto não é centrado no diabo, nas bênçãos, nos sinais, nas maravilhas. O culto é centrado em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, não vai haver verdadeira adoração se ela não for centrada na esperança messiânica, no Cristo, que os judeus trouxeram através das escrituras que eles preservaram. Terceiro, que Pai a gente adora? Terceiro lugar, Deus que é Espírito. Ele diz, porque Deus é Espírito, verso 24. O que ele está dizendo com isso? Deus é Espírito, ele está dizendo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, não é aqui em Gerizim, não é em Jerusalém, ele é onipresente, ele não está apenas num lugar de adoração. Quem ocupa lugares é o Deus do misticismo. Deus é onipresente, Deus é onipotente, ele é doador de vida, ele é sustentador de todas as coisas. Deus é invisível. Gente, não perca o que Jesus está dizendo. Quando ele diz que Deus é Espírito, ele está dizendo, não vai ter como você conhecer Deus se você não conhecer Deus pelos meios que ele usou para se revelar. Porque Deus é Espírito, e Espírito ninguém vê. Aliás, Paulo falou isso, que ele é imortal, invisível, mais real. Não foi o que Paulo disse? Então, se Deus é Espírito, e eu tenho que adorar o Deus que é Espírito, mas o Espírito eu não consigo ver, como que eu vou conhecer esse Deus? Jesus está dizendo, o conhecimento desse Deus vem da revelação que Deus fez de si mesmo em Jesus, e conforme está na Bíblia. Nós precisamos da Bíblia tanto quanto precisamos de nossas córneas. Sem a palavra de Deus, nós não teremos como ver Deus. A palavra de Deus são nossas córneas.
E o Espírito Santo de Deus é a luz que nos permite enxergar. Porque não adianta eu ter córneas se eu estiver no escuro. No escuro eu não enxergo. Mas eu tenho córneas. E Deus, o Espírito Santo, é luz que ilumina meus olhos nas páginas da Bíblia. E ali eu conheço quem é Deus na pessoa de Cristo. E isso me empodera para adorar. Adoração verdadeira, portanto, se preocupa principalmente com conteúdo. Não é onde eu estou adorando, mas é quem eu estou adorando. O objeto da minha adoração terá sempre de ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está revelado de Gênesis a Apocalipse. O Pai que é Espírito, pois não se fixa em lugares, em tradições, Ele é Criador, sustentador de todas as coisas, é invisível e só é possível conhecê-lo olhando para o Cristo revelado na Bíblia. João falou quem foi que revelou Deus para nós. Sendo Deus invisível, quem revelou Deus para nós? João 1,18. O Filho revelou Deus para nós. As distorções, gente, que nós vemos hoje em termos de adoração, são todas resultado desse desconhecimento de Deus. Onde estava o erro dessa mulher? Por que ela não estava sabendo adorar? Porque ela não conhecia Deus. Por que ela não conhecia Deus? Porque faltava Bíblia para ela. Faltava Cristo. Faltava a iluminação do Espírito. Só que esse privilégio que é a ignorância espiritual, não era privilégio só dos samaritanos. Muitos judeus carregavam a Bíblia debaixo do braço e não conheciam Deus. Você se lembra o que Jesus diz em Mateus 22, 29, quando ele diz assim: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que em momento algum Jesus dissociou a palavra do Espírito. Qual é a função do Espírito? É iluminar nossos olhos, nosso coração, para nos fazer ver Jesus na revelação bíblica. Jesus enviou o Espírito para que o Espírito glorifique o Filho e o Pai, na revelação que o Pai faz de si mesmo no Filho. Oh, meu povo, você quer consertar a sua adoração? Concentre-se em Deus. Olhe para Cristo, estude a Bíblia, clame pela iluminação do Espírito. Segunda coisa, o coração do adorador. É impressionante como é que a gente reduz a adoração a formas e estilos, não é mesmo? Forma do culto, estilo do culto, estilo de música. Se é com bateria, se é sem bateria, se tem teclado, se não tem teclado. E Jesus diz: para! Porque é possível ter tudo isso e não ter o que tem que ter. É possível não ter nada disso e continuar não tendo o que tem que ter. Então, Senhor, o que tem que ter? Tem que ter coração. Este meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, preceitos humanos, tradições humanas, como se fossem mandamentos divinos. Mateus 15, de 8 a 9. Jesus está dizendo que os adoradores que Deus busca são os que adoram com o coração. E por que Deus os busca? Porque eles são raros. Há muitos poucos que adoram verdadeiramente. Tem muita gente que canta. Tem muita gente que abre a boca nos templos. Mas o coração está longe. É com o coração que nós devemos adorar. Porque Jesus diz: pois Deus é Espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar de coração? John Piper diz assim: a atuação do coração na adoração é o despertar dos meus sentimentos, das minhas emoções,
dos afetos do coração. Olha o que ele diz: lá onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Se seu coração não vibra com Deus, sua adoração está morta. Uma das obras mais importantes da história do cristianismo foi um livro escrito por Jonathan Edwards, chamado Afeições Religiosas. Graças a Deus, traduziram agora, recentemente, a editora Vida Nova, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Ele disse que Deus nos criou com duas capacidades: a cognitiva, do entendimento, e a capacidade do sentimento, do coração. E ele vai dizer que Deus é mais adorado quando o que a mente entende leva para o coração a mensagem da vontade por Deus. Então, a adoração verdadeira envolve o coração do adorador. O adorador não apenas conhece, ele não apenas percebe, ele não apenas discerne, não. O adorador sente, ama, gosta, quer Deus, quer mais de Deus. E aí isso me leva ao último ponto, as características da adoração. De que forma se caracteriza a verdadeira adoração? Jesus diz, João 4:23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra espírito corresponde ao como nós adoramos. E a palavra verdade significa ou corresponde ao quem nós adoramos. Como nós adoramos? Em espírito, com o coração inflamado para Deus. Quem nós adoramos? O Deus que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que o que caracteriza a adoração do cristão é que ela tem cabeça, ela compreende a verdade, ela entende a verdade. Paulo vai dizer isso. Eu prefiro orar ou adorar com entendimento, com cabeça, com verdade revelada. Deus é Espírito, e se eu tiver que conhecer Deus que é Espírito, eu tenho que olhar para a revelação que Deus fez de si mesmo em Jesus, e a forma de eu conhecer a revelação que Deus fez de si mesmo em Jesus é olhando para a Bíblia. Então, a minha adoração tem que ter conhecimento, tem que ter cabeça, tem que ter verdade, mas a minha adoração tem que ter também Espírito. E o Espírito aqui não é o Espírito de Deus. João não está falando aqui em espírito e em verdade. Aqui não é o Espírito de Deus, é o Espírito humano. Mas é o Espírito humano que nasceu de novo pelo Espírito de Deus. Porque essa adoração em espírito, essa adoração com o coração, só será possível no momento em que Deus nos fazer nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não vê o reino dos céus. Jesus disse no capítulo anterior. Então, gente, o que nós temos, o combustível da verdadeira adoração é a verdade revelada em Cristo, pelas Escrituras. A fornalha da verdadeira adoração é o nosso espírito, é o nosso coração. O calor que essa adoração produz são afeições voltadas para Deus, reverência a Deus, gozo em Deus, regozijo em Deus, esperança em Deus, alegria em Deus. Mas de onde vem o fogo que incendeia essa fornalha? É o Espírito Santo de Deus. Como se caracteriza a verdadeira adoração? Ela é em espírito, ela é com o coração que nasceu de novo, vibrando para Deus. A doutrina não é o nosso destino final, nosso destino final é Deus. A doutrina me leva a Deus. Se a doutrina não me leva a Deus, repense. É em verdade e é em espírito. Portanto, meu povo, no fim das contas, o lugar e a forma não são a questão mais importante na adoração. Aliás, esses temas podem
desviar nosso foco do que é principal. Foi isso que a mulher samaritana tentou fazer, usar um tema tão fundamental para desviar Jesus do coração dela. Não seja como ela. Jesus diz: o que importa na adoração é se você adora o Pai. O Pai que está revelado na Bíblia, de capa a capa. O Pai que se revelou no Filho. Outra coisa que é importante, além do conteúdo, seu coração tem que estar nisso. E a característica dessa adoração é que ela é em espírito e em verdade. E eu quero terminar te dando algumas dicas práticas de como você pode desenvolver isso. Porque nós estamos aqui pisando literalmente em terreno sagrado, gente. É Jesus nos dando aula sobre adoração. É o tipo de adorador que o Pai quer. O Pai busca porque falta gente assim. O Pai busca porque é importante que tenha gente assim. Não seja dos que atola o coração no entretenimento, sendo que sua alma tem sede é de Deus. Não queira fazer do culto e da adoração um entretenimento. Primeira coisa que você tem que fazer para ser um verdadeiro adorador é certificar-se de que você se arrependeu de seu pecado e creu em Jesus para a salvação. Porque quem não nasceu de novo não consegue adorar de verdade. Vai cantar, vai levantar as mãos, vai bater palmas, vai achar que está adorando, como aquela mulher achava. E Jesus chegou a dizer: vocês adoram. Jesus até admitiu que havia alguma expressão de adoração, mas o que se adorava ali não era o Pai. Era tudo menos o Pai. Então a primeira coisa que você tem que certificar no seu coração é: eu nasci de novo. O Espírito de Deus me convenceu do meu pecado, eu me arrependi, eu criei em Jesus para a salvação. Talvez seja esse o momento para você. Segundo, estabeleça uma rotina diária para você ler a Bíblia e orar. Você precisa da palavra e do Espírito. Leia e ore, leia e ore, leia e ore, leia e ore. Estabeleça uma rotina diária para você adorar. Terceiro, elimine o lixo que você possa estar consumindo em busca de satisfação para a sua alma. Porque enquanto a sua alma continuar bebendo de outras fontes, ela não vai sentir o gosto de Deus. Elimine essas outras fontes. Netflix tomou o lugar de Deus, WhatsApp, celular, relacionamento, trabalho, tradição religiosa, comida, bebida, sexo, o que tem tomado o lugar de Deus? Elimine esse lixo. Porque enquanto você não saciar em Deus, você não vai saber usar as coisas boas que Deus deu. E eu não estou dizendo aqui que é necessariamente pecado assistir Netflix. Não é isso que você está me ouvindo dizer. Mas se você não estiver saciado em Deus, Netflix vai virar Deus. Alguma coisa virará Deus. Então elimine esses lixos. Em quarto lugar, prepare o seu coração a semana toda, sábado à noite, para o domingo de manhã. Cuide do horário que você dorme no sábado, para você acordar com a mente e o corpo descansado para o domingo. Cuidado com a sua tarde de domingo. O que você faz na sua tarde de domingo? Você passa a tarde de domingo de que jeito? Como é que você cuida do dia do Senhor? E aí você fica sintonizado noutro mundo, noutra coisa, bebendo de todo tipo de fonte. Aí de repente você cai aqui no culto. Blum. Aí você quer entrar num transe e achar que, opa, agora... E aí a culpa é da igreja, que a igreja não te dá Isso é zen budismo. Mas tem muito crente com espiritualidade zen budista. Isso aqui não é um lugar para você entrar e... Como é que você percebe Deus num lugar? Paulo diz isso. 1 Coríntios 14, ele diz que o incrédulo entra na igreja, escuta
a palavra revela o coração dele e ele diz: Deus está aqui. Eu entendi a Bíblia. Só pode ser Deus falando comigo. Não tem nada de zen budismo, não tem nada de energia, de atmosfera, e aí a gente julga a espiritualidade pelo que se sente. Tanta gente escrava da bipolaridade da alma e achando que é falta do espírito. Tanta gente escrava de falso profeta, achando que ali tem o Espírito e aqui não tem o Espírito. Então, prepare o seu coração para o seu encontro com Deus. Quando você vai encontrar com alguém que você gosta, você não se prepara. Faz a barba, passa gel no cabelo, usa perfume. Essa semana, a menina limpando lá em casa quebrou o perfume do Samuel e ele mandou mensagem: pai, é caro. A gente se arruma, a gente se perfuma, a gente se cuida para o outro, mas a gente quer vir para o culto, sim. E a gente quer chegar aqui como se fosse, como é que chama aqueles carros agora que se abastecem na tomada? Híbrido. Tem muito crente que acha que é híbrido, vou mandar pôr umas tomadas aqui, se ele quer espírito. Prepare-se para encontrar com Deus. Senhor, domingo de manhã eu tenho um encontro com o Senhor na adoração coletiva. Sábado à noite, você deita na hora certa. Você limpa a sua mente, seu coração com a palavra, com a oração. Sábado à tarde, você elimina qualquer tipo de lixo que te contaminou, que a sua cabeça, você está com a cabeça no outro, aí você cai aqui. Venha preparado para o que Deus tem e adore em espírito e em verdade. E a última dica: nunca pare de suplicar a Deus pelo enchimento do Espírito na sua vida. Nunca. Porque você pode seguir essa dica todinha, se o Espírito não se derramar em você. É Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos empodera, é Ele quem nos faz enxergar Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus, faça de nós verdadeiros adoradores. O Senhor busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres com o coração ardente por Deus, homens e mulheres com a cabeça cheia do conhecimento de Deus. Livra-nos da falsa adoração, livra-nos da idolatria dessa era. Livra-nos de nos escondermos atrás de discussões daquilo que desvia o nosso coração do foco. O Pai é o nosso foco. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que é invisível, que é Espírito e que se revelou a nós pelo Filho, conforme a Bíblia nos descreve. Ó Deus, dá-nos essa fome e sede por Bíblia. Ó Deus, encanta o nosso coração com a beleza de Jesus, o amado de nossas almas. Encanta as nossas vidas com o Senhor de novo e de novo, até o último dia. Quando cruzarmos desta vida para outra e abrirmos os olhos na presença do Senhor e olharmos para Jesus, que Ele não seja para nós um estranho, que Ele não seja para nós o juiz, que Ele seja o Pai bondoso dizendo: entra para o teu descanso. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.